Olá, mais uma manhã neste quadro Café com Reflexão, e desta feita quero ler para vocês o Evangelho de João ainda, no capítulo 5, não é? E a gente vai compreender assim, no capítulo 2, Jesus ele transforma água em vinho, é o primeiro milagre. Logo no capítulo 4, Jesus ele cura o filho do oficial do rei, é o segundo milagre. E se você vai um pouquinho mais à frente, no capítulo 5, versículo 2, o terceiro milagre de Jesus que está sendo narrado ainda pelo evangelista João, ou no Evangelho de João. Ora, existe ali junto às portas das ovelhas, então as portas das ovelhas, está falando de uma das portas que entrava para o templo de Jerusalém. Um tanque chamado em hebraico Betesda. A palavra Betesda, bem traduzida, ela significa Casa de Misericórdia, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Versículo 4, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo que havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Este conceito leito traz uma palavrinha interessante do hebraico que traduz um conceito de cama de gente pobre, um pouco maior do que uma esteira. E nestes pavilhões, 5 pavilhões que a Bíblia está falando, ficavam ali todos aqueles que estavam padecendo de alguma enfermidade e que de fato estava aguardando a cura. Porta das ovelhas, Templo de Jerusalém era a porta por onde entravam as ovelhas mesmo, como porta das agulhas, não é? Quando Jesus está falando, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Está falando da porta das agulhas, mesmo do templo, que um camelo não tinha como passar por ali, porque a sua corcova não permitia que ele passasse, a porta era estreita. E com isso, gente, muitas vezes, usando a fala de Jesus de forma literal, vai cometer alguns equívocos, não é? Mas eu diria que ainda é mais fácil, do ponto de vista literal também, um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas aqui o contexto é outro. O contexto é que tem aqui um grupo de gente no pavilhão, nestes 5 alpendres, próximo à porta das ovelhas, esperando entrar no tanque. E a Bíblia está falando então que este tanque ele tem um nome interessante, é Casa de Misericórdia, Betesda. É tudo quanto nós queremos hoje encontrar na igreja, é justamente esta condição de casa de misericórdia, onde Deus atua, onde Deus age, onde Deus opera, onde o sobrenatural acontece. O versículo 4 desta referência bíblica não é uma questão meramente de seitas que tentam negá-lo, mas na realidade boa parte dos manuscritos que traz a narrativa dos evangelhos não tem esta passagem, mas tem outros manuscritos que trazem esta passagem. E a questão esta passagem, ela de fato existiu? Dependendo da Bíblia, ela está entre colchetes para trazer conceito que supostamente esta passagem ela não está sendo transliterada ou traduzida em alguns outros escritos
ou algumas outras traduções da Bíblia também. Mas a importância aqui é que, de fato, se houve este conceito do anjo que aparecia a certa época do ano para curar os que estavam ali coxos, aleijados, coxos, né? Enfermos, cegos, paralíticos. Isto é o menos importante, se o anjo aparecia ali para agitar a água ou não, ou se de fato o anjo aparecia, isso é o que menos importa, porque o versículo 5, ele já está em todos os originais da Bíblia, mas eu creio que este versículo 4, de fato, ele está dentro dos originais também, faz parte dos escritos canônicos ou sagrados, não é? E este homem, a Bíblia diz, ele tinha nada menos, nada mais do que 38 anos que ele estava padecendo de uma enfermidade. A Bíblia aqui, ela não está narrando o tipo de enfermidade que este homem tinha, senão que ele estava deitado, esperando o tempo certo em que o anjo descia, agitava a água, e o primeiro que pulasse dentro desta água agitada pelo anjo era curado. Com isto, o que a gente percebe, irmãos, é que de alguma forma havia um alvoroço quase que esquizofrênico neste contexto, porque muitas pessoas enfermas, coxas, pessoas que estavam sofrendo de muitas enfermidades, cegos, a Bíblia diz, esperando o agitar das águas pelo anjo. Um só era curado. E o conceito da própria palavra Betesda, casa de misericórdia, mostra um Deus que é misericordioso para com todos. O problema é que muitos têm procurado o Senhor somente no âmbito da cura. Se é coxo, se é cego, se está enfermo, se tem algum tipo de deficiência, corre para o agitar das águas. Mas se este conceito, se este nome Betesda de fato traz este significado, casa de misericórdia, tantos quantos carecem da misericórdia de Deus, tendo em si a consciência de servi-lo, de adorá-lo e de crer no seu poder, com certeza Deus há de se manifestar em benefício deste que sofre, deste que padece, seja para a cura, seja para a libertação, mas sobretudo Deus ele está menos interessado em curar as suas enfermidades, seja ela de cegueira, seja ela de deficiência no andar, seja coxo ou paralítico, não é? Ou qualquer outro tipo de enfermidade. Ele está menos interessado em curar as suas enfermidades do ponto de vista físico, fisiológico, patológico, e mais interessado em curar a sua enfermidade espiritual. Ele quer salvar a sua alma, ele quer curar as feridas da sua alma, ele quer te trazer vida eterna, ele quer te redimir, ele quer te regenerar, ele quer poder te libertar totalmente de todo tipo de amarras que o inimigo possa tentar trazer contra você. Mas o interessante neste terceiro milagre de Jesus é que Jesus chega. E quando ele chega, ele vai direto neste homem. E ele faz uma pergunta que é uma pergunta até um pouco, do ponto de vista da maioria de nós, meio que inocente. Mas não tem nada de inocente na pergunta de Jesus. Primeiro, ele quer que você compreenda onde ele tem que agir na sua vida. Não é porque ele não saiba onde ele tem que agir na sua vida. É você que deve compreender primeiro onde ele deve agir na sua vida, porque em se agindo na sua vida, onde você precisa que de fato haja intervenção de Deus, você vai conhecê-lo como Deus e você vai glorificá-lo como Deus, e você vai de fato não só conhecer e glorificá-lo, mas com certeza, de fato, tê-lo como Senhor da sua vida, porque quando você compreende o que você tem, qual é o seu problema, qual é o seu dilema, qual é a sua angústia, qual a sua perturbação, e Deus vem e atua em cima disto, com certeza, o milagre ele se torna maior, porque primeiro ele está na sua consciência, e depois ele já vai estar na própria ação de Deus, e com isso você vai passar a crer neste Deus que tudo pode,
E, como eu disse, ele não está preocupado em curar a sua enfermidade, mas ele está preocupado em sarar a sua alma e salvar a sua alma da perdição. E a pergunta que eu proponho, que supostamente parece uma pergunta inocente, não é? Jesus chega neste homem e faz uma pergunta simples, não é? Vendo Jesus, este homem deitado, sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? É uma pergunta óbvia, não é? Para muitos de nós, a gente fala: não, isso é uma pergunta retórica. É aquela pergunta que não precisa nem de resposta, não é? Porque se está ali, está enfermo, e Jesus já sabia, com certeza, deste quadro mesmo, de 38 anos, não é? O óbvio, sim, lógico que eu quero. Mas primeiro você tem que ter consciência. E aqui o coxo, ou este enfermo, perdão, não é coxo, a Bíblia não apresenta como sendo coxo, ele responde com muita naturalidade: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus, olhando para ele, disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. O conceito é que não podia ter milagres no dia de sábado, ou não podia pegar o leito e caminhar, porque o leito já era uma mobília e não podia fazer nenhum tipo de mudança no dia de sábado. Os fariseus vão entrar na questão aqui, porque, olha, tem muitos dias para curar, porque no sábado, né? E a resposta deste homem já é a resposta de quem tinha convicção: olha, o que ele mandou eu fazer, eu fiz, e acabou. Se é sábado, se é o primeiro dia da semana, também não importa, eu só sei que ele mandou eu pegar meu leito e ficar de pé e andar, e eu peguei o meu leito e fiquei de pé e andei, e acabou, e pronto. Então a religião é burocrática, o evangelho ele não é burocrático, ele resolve o problema. Não preciso agitar das águas por um anjo uma vez no ano para poder curar uma única pessoa, sendo que neste contexto geográfico, 5 alpendres, muitas pessoas enfermas, e todos que corriam para ali eram pessoas pobres, pessoas que não tinham muitos recursos financeiros para um bom tratamento e que carecia necessariamente de uma intervenção sobrenatural. E Jesus aparece aqui justamente para este homem, mostrando o sobrenatural, trazendo aqui a consciência do sobrenatural com esta pergunta que supostamente é inocente ou uma pergunta retórica, mas quando este homem traz a sua narrativa de vida, ele está tendo consciência do que de fato ele tinha oprimindo a sua vida e a sua alma, e quando Jesus cura, de fato ele estava tendo consciência do que Jesus estava fazendo e por que estava fazendo. Porque ali estava aquele que era o dono da casa de misericórdia. E depois de 38 anos padecendo de uma enfermidade, caso você não para refletir sobre esta enfermidade, ela já faz parte da sua vida, já não tem mais significado ser curado ou não. E quando você tenta remontar isso, é até um aspecto meio que psicológico, quando você vai parar para pensar e que você vai analisar o sofrimento, e quando você analisa o sofrimento e a cura acontece, então o milagre de fato aconteceu de forma esplêndida, com consciência daquele que estava enfermo e que pôde ser curado, e assim o nome de Deus é glorificado de uma forma extraordinária. E com certeza este homem, ele vai trazer a consciência não somente de que de fato ele precisava de uma libertação, ele já estava acostumado com a condição de enfermo, 38 anos naquela mesma condição, mas em sendo curado, ele vai compreender que 38 anos de luta, de angústia, de sofrimento, de labutas, de nepotismo, porque com certeza um outro ali, um parente chegava e jogava a pessoa na água primeiro, ou assim por diante, o outro já estava mais próximo. Aparece aquele que é o dono da casa de misericórdia mesmo, não é? Este que é misericordioso para com todos e usa de benevolência para com todos, estava ali para curar aquele enfermo e pô-lo de pé. E aqui, quando tem este problema da narrativa
de ter levantado e carregado a sua esteira, já era uma mobília e não podia fazer nenhuma obra servil no dia de sábado, mas Jesus cura. E com isto, eu quero deixar esta reflexão para duas pautas, a de hoje, fechando aí esta reflexão com um beijo no coração, e quero dar continuidade para então trazer a narrativa contínua ou sequencial desta história para termos a consciência do que de fato estava acontecendo aqui. Por enquanto, beijo na alma, beijo no coração, fiquem na paz. Deus vos abençoe rica e abundantemente, meus amados.